Olá, telespectadores de Montenegro, estamos aqui com mais um programa Dialogando com Daisy, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui com o pessoal do Cindy Lojas de Montenegro, sejam todos bem-vindos. Queremos receber aqui o senhor José Lotário Stoffel, presidente do Cindy Lojas de Montenegro, e também o Bruno Ricardo Robert, desculpa, me confundi, gerente executivo, né? Gostaria que o senhor José se apresentasse para a gente, falar um pouco do seu trabalho no Cindy Lojas e falasse um pouco do senhor um pouco. Então tá, Daisy, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo espaço que a gente está tendo, né, Bruno, de poder conversar um pouco do Cindy Lojas, né, que eu acho que é uma entidade importante para o comércio montenegrino, e a gente gostaria de que isso fosse bem entendido por nossos comerciantes, pela nossa comunidade, o espaço que nós temos. E um dos objetivos, né, na minha gestão, eu vou explicar depois que faz só 4 anos, né, que eu estou dentro nessa gestão, e é um período que a gente assume, alguém do comércio deve assumir isso, e mais os 20 diretores que participam, que auxiliam nesse sentido, e que nós estamos num período de transição onde a gente gostaria e está tentando fazer com que o Cindy Lojas seja realmente reconhecido, utilizado, digamos, talvez uma palavra entre aspas, pelo comércio, fosse mais reconhecido, conhecido e as pessoas pudessem usufruir do que nós temos para fazer. Realmente, quando eu entrei no Cindy Lojas, eu não tinha toda a noção, né, do que seria a importância dessa entidade. Mas nesses 4 anos, além de aprender isso, né, apesar de estar no comércio há muito tempo, reconhecer o Cindy Lojas, participar da diretoria, mas só como presidente que tive a oportunidade de ver a importância que tem o Cindy Lojas, que está dentro de um sistema bem maior, FEComércio, CNC, Confederação Nacional do Comércio, né? E junto em Montenegro, por exemplo, que faz parte da rede, da base, né, da FEComércio, o Cindy Lojas, o SESC, que atende a parte social, né, do comércio, e o SENAC, que prepara as pessoas para melhor desempenhar dentro do comércio através de cursos e outras especializações. Então, no processo de conhecer isso e também das negociações junto ao Sindicato dos Comerciários, que também participa do comércio, mas daí esse equilíbrio que é necessário e importante entre o comerciante e o comerciário, né? Essa relação que muitas vezes é conflituosa, porém nem sempre esse conflito significa negação de um do outro. Nós temos que se somar muitas vezes, apesar de muitas vezes os interesses não serem exatamente os mesmos, porém o objetivo é uma soma e um equilíbrio para que todos estejam bem, né, dentro dessa atividade. Bruno. Meu nome é Bruno, né? Eu fujo um pouco as funções de gestor. Eu, na realidade, por formação, sou advogado, né? Eu exerci durante 4 anos a advocacia. Inclusive, estive à frente também na Procuradoria do Município, num cargo em confiança, né? Que me foi depositado. E hoje recebi o convite, na pessoa do presidente da entidade, né? Para fazer toda a gerência executiva do sindicato. Por vezes de um gerente negocial, um gerente comercial, um gerente financeiro, também de pessoal, né? Então é uma acumulação de gerências. Confesso que para mim foi uma oportunidade, né? Porque o sindicato, o Cindy Lojas, ele tem uma representação muito forte, tá? Nós atuamos à frente de 19 municípios, tá? Seria a nossa base territorial. E nem sempre ela é assim, a gente invade esse campo, sabe? Hoje a nossa atuação ela fica mais concentrada em Montenegro, mas temos por projeto expandir, né, a nossa atuação
e abarcar outros municípios à nossa volta que também fazem parte do nosso conglomerado ali, né? Nós temos por principal função, como o presidente falou, as negociações coletivas, né? Anualmente são celebradas convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho, frente aos sindicomerciários, né? Entidade de classe laboral. Nós seríamos entidade de classe patronal. Então deliberamos ali numa mesa aberta, que nem aqui estamos, as cláusulas que serão incluídas, mantidas, por vezes excluídas dessas convenções, né? E são cláusulas sociais, são cláusulas de interesse econômico também, por exemplo, abertura do comércio agora no período festivo, de Natal, né? Natalino, ao final do ano. Tudo isso deliberamos numa mesa conjunta com os sindicomerciários. E eu penso que essa é a principal atribuição que o sindicato teria hoje, né? Que é defender o interesse dos seus representados, promover também os anseios deles, né? Alcançar aquilo que eles entendem como necessário para a sua atividade e queremos cada vez ser mais atuantes. Acho que é o nosso principal objetivo, né? E temos outras questões mais dentro do sindicato que a gente vai ter a oportunidade de abordar contigo, tenho certeza disso. Que bom que o Sindlojas aqui, né? Então abrange 19 municípios, é todo praticamente a região do CAI, que Exatamente. Muita gente, Sindlojas aqui em Montenegro, ele abrange não só aqui em Montenegro, pega toda a região aqui praticamente não é necessariamente o Vale do Caí, mas uma boa parte é do Vale do Caí, alguns do Vale do Caí não são abrangidos por nós, já estão por outros municípios. Nós pegamos também Taquari, né? E os municípios em volta aqui. Triunfo não, seriam os 19, digamos, porém, Brocher, Maratá, Salvador do Sul. Até Vale Real. Assim, uma coisa assim, para deixar bem mais específico, assim, que muita gente diz Sindlojas, não sabem o que é Sindlojas, né? O que quer significar assim, Sindloja? O que o Sindlojas representa, assim, uma loja, né? Vamos fazer uma suposição, assim, para o pessoal saber bem o que é o significado do Sindloja. Sindloja, tem uma loja, eu posso me associar. Eu vou lá, quero me associar no sindicato, é tipo um sindicato, né? O Sindlojas, ou não é bem um sindicato? O que o Sindloja me beneficia para minha loja? Sim. Não sei se é bem certo a pergunta que eu fiz, né? Vamos deixar bem claro para o pessoal, sabe? Não, nós vamos responder em conjunto isso aí, né, Bruno? Eu vou tentar dar um início, tu, por sim, favor, sim. ajude não sei se vamos deixar bem claro para o pessoal, né? Exato, assim. Às vezes a gente pega um aspecto e esquece outros, né? Mas, primeiro, o Sindlojas, como eu falei antes, ele é a base da FEComércio, que é uma entidade estadual, né? Que então ela representa vários outros, não só Sindlojas, outros sindicatos de comércio e serviços, tá? Por exemplo, cabeleireiros também tem representação dentro da FEComércio, mas é um sindicato. O Sindlojas, especificamente, os Sindlojas, eles representam um setor, mas não é todo o comércio. Por exemplo, os supermercados eles chamam de setor de alimentos, né? Setor de gêneros, né? Que é o supermercados. As óticas também tem um sindicato separado, os postos de gasolina, os distribuidores de bebida e alguns setores assim. Porém, o geral do comércio é representado pelos Sindlojas. O mais geral, alguns desses mais específicos não são representados. Porém, na prática, por exemplo, em Montenegro, muitas decisões, muitas ações do Sindlojas acabam beneficiando todas as categorias, né? Mas essas de representação específica, ou como é que se diz, a representação legal, segmentos, né? Legal dos segmentos, é esses excluídos, os que já têm representação fora. O benefício, em primeiro lugar, é esse relacionamento. Quanto o piso salarial é muito importante, né? Se nós tivermos um piso salarial descontrolado, muitas vezes, muitas empresas não vão conseguir, por exemplo, se sobe muito o piso,
Aí é que é o equilíbrio que existe, por exemplo, dos dois sindicatos. O sindicato tem o sindicato dos comerciários, eles têm por justiça procurar o melhor para si. Porém, esse melhor para si muitas vezes não pode destruir o empregador, né? Então, esse equilíbrio, essa conversa, então, ela é muito importante. Conseguir benefícios para adiante. Vamos abrir um comércio no domingo, está evoluindo, mudou as coisas. Antigamente era de um jeito, hoje já mudou do outro. Então, esse diálogo e essas conquistas que tem que ser discutido entre ambos e essa é uma das importâncias de estar o Cid Lojas ali discutindo. Outras coisas, assim como a associação comercial representa uma boa parte do comércio também, da indústria, inclusive, também, nós nos juntamos por exemplo, na pandemia, quanta coisa foi discutida com o poder público municipal para que acontecesse da melhor forma, para que a luta para que houvesse a abertura do comércio controlada, né, de que nós éramos capazes de dentro das lojas controlar o acesso. Então, toda essa dinâmica de representar os nossos interesses, ou até de trazer atividades que nem agora, depois nós vamos conversar sobre a campanha do Natal, nós queremos que isso aconteça, nós pressionamos para que isso faça. Muitas vezes nós botamos o capital para que uma parte disso também aconteça, né? Participamos de várias formas e de uma forma de organização, de que isso aconteça, as coisas melhores, campanhas, questão de segurança pública, a gente pede para participa do Conselho CONSEPRO, estamos participando do CONSEPRO, Conselho de Segurança Pública, que está aí com um projeto muito bom para trazer recursos para Montenegro. Então, são representações, além da mediação do trabalho, também a gente interfere na comunidade em vários outros aspectos. Seria parte da resposta. Eu acredito que sim. Então, a gente tem, o principal objetivo, né, é liderar a comunidade empresarial para o desenvolvimento da região, né? É fomentar o nosso comércio local. Mas o que eu também poderia falar sobre o Cindy Lojas, tá? O Sr. Lotário já falou sobre as categorias econômicas que nos são representadas, né? Ela varia, por exemplo, dos animais vivos, artigos, alimentos para animais, antiguidades, armas e munições, do mais amplo comércio aberto, né, no centro de Montenegro. E sempre, claro, varejista e não atacadista, tá? Temos também, assim, por atuação, né, o Cindy Lojas, desde 87, ele foi fundado em Montenegro, e ele sempre desenvolveu campanhas, ações sociais, seja no Natal ou até mesmo fora dele, né? Já tivemos ações Dias das Crianças, alocamos um espaço com brinquedos, sabe? A gente sempre quer proporcionar o melhor para Montenegro, seja com o envolvimento do comércio ou até em algumas vezes não. Os trenzinhos, não o atualmente, mas os outros trenzinhos dos outros anos, no final do ano, quando foi uma das atividades principais que teve no Natal, então foi o Cindy Lojas que abarcou sozinho e achamos que era uma atividade importante para dar uma revitalizada naquele momento e foi bem sucedido. É bem importante porque assim, é a magia do Natal, né? E ela é encampada, ela em si ali, tu tá vivenciando o trenzinho com o Papai Noel, entretendo as crianças. E é uma época mágica do ano, né? E a gente realmente tem por interesse retomar o trenzinho, né, nos anos futuros, porque é uma ação social de muita importância. Porque o Natal é uma coisa todo mundo esperada, né? Uma coisa assim, eu acho que é o mais fala de Natal o encanto, né? Encanto, né? Uma coisa. E agora tem a campanha Natal, né? Que a gente está chegando, né? Que como assim essa pandemia, né? Falando um pouco, né? Quando começou, vai fazer quase 2 anos, né? Aí dizia assim, uns 3, 4 meses vai demorar, né? Aí dizia assim, vai até o final do ano, né? E agora a gente dizia assim, vai até o final do ano, né? E agora a gente não se fala mais nisso, né? Porque não sei até quando que vai, né? Que já faz... Apesar das sinalizações positivas, a gente já aprendeu a ser mais comedido e entender que era uma coisa realmente importante e séria que aconteceu. Porém, a gente
realmente precisa desse conforto de voltar a ter um Natal, um momento, né? O comércio, como é que eu vou dizer muitas vezes, não, o comércio vai se aproveitar do Natal. Eu acho que, na verdade, que a visão que a gente tem que ter, o comércio tem que se preparar para que esse momento seja o melhor momento possível para as pessoas, né? E o seu trabalho é bem servir nesse momento, encantar, vender também, é claro, né? E para encantar, para vender, mas as pessoas estão dispostas a se presentear, passar bons momentos, comer bem depois de muito tempo escondido, né? Muitas vezes. Então, querem o melhor, né? Então, assim, naquele momento de conviver com as pessoas, é o verão que chega, né? Tudo isso é a favor. Então, o comércio também tem que se preparar para isso e, ao mesmo tempo, se usufruir, se ter forças para tocar o restante do ano, né? Então, ele tem que se preparar para atender bem. Então, é um momento de que a gente está contente que em Montenegro as entidades, a prefeitura estão se unindo para fazer um Natal diferenciado novamente, né? Já tivemos belos natais, queremos ter novamente. Então, está sendo preparado aí um belo Natal para esse ano. Apesar da correria de último momento, né, assim, acredito que nós vamos ter uns bons eventos, onde o Cindy Lojas, a Associação Comercial, Fundarte, se eu mencionar todo mundo, eu vou esquecer, SESC está lá, a Prefeitura, então todos vão estar juntos para fazer, não apenas na decoração, mas em pequenos eventos espalhados, né, em vários locais da cidade, que vão dar uma animada no pessoal, né? E, consequentemente no comércio também. É um momento de retomada da economia, né? Sim. Então, acho muito importante a gente criar ações nesse sentido, para que a gente consiga, aqui internamente, né, o nosso comércio local, consiga subsistir, né? E buscar aquele tempo perdido que se teve com os protocolos de saúde, abre comércio, fecha comércio. Sempre, eu tenho certeza, nosso presidente sempre foi muito atuante, né, nesse sentido, né? Seja com os protocolos, seja da gente criando modalidades como o takeaway, os deliveries, né? A gente sempre buscou formas de manter as vendas, de manter o comércio rodando, né? Uma roda. E acho que agora, né, com o avanço da vacinação, com todos aqueles obedecendo os protocolos de saúde, né, eu penso que a gente já pode explorar mais, a gente já pode buscar mais essas atividades coletivas, né? Vai ter muita atrações assim culturais, tá? Artísticas também teremos. E o Cindy Lojas topou, né, entrar nessa junto com a Associação Comercial e outras entidades, justamente pelo motivo que a gente quer promover algo para o comércio e também a questão social. Então a gente está trabalhando com umas ideias, né, de termos um horário ampliado de abertura para os dias em que tiverem eventos, né, atrações artísticas e culturais no nosso município. Então o comércio, a gente não tem um horário definido, né, um X, um horário de abertura, mas entendemos que ele seria o momento em que perdurar essas atrações, até 20 horas à noite, 20 horas e 30, né, respeitando, claro, um escalonamento entre funcionários, uma carga diária de trabalho, né, e todas as questões mais. E realmente, somos atuantes e cada vez mais a gente quer promover em prol do comércio. Eu acho que agora, assim, como esse Natal vai ser um Natal bem, assim, que as famílias vão se reunir, que vai voltar aquele abraço, né, que aquele carinho de volta vai ser, né, porque 2 anos, né, sem afastados, um monte de coisa, né, eu acho que aí as pessoas o comércio está mais com a expectativa, né, de vender mais, umas coisas assim, porque os outros anos foi muito, o comércio perdeu bastante, né? Sim, foi bastante desafiador, né? Ele perder em termos de venda, sim, talvez positivo se possa ver nisso é de que o aprendizado que fica, né? Assim, de que o comércio tem que estar atento ao que vem de novo, às superações, a outros modos de venda, a outro modo de atingir o cliente, né? De se oferecer o seu produto ao seu cliente, senão muitas vezes o cliente precisa, e muitos deles estavam realmente protegidos, precisavam se proteger mais que outros, né? Pessoas de mais idade e tal, por exemplo, dependendo do teu cliente.
E essas pessoas precisavam ser atendidas de alguma forma. Então, explodiu o delivery, explodiu as redes sociais, onde tu consegue se comunicar com mais facilidade. E se tu não está sensível para isso, se demora para fazer essa interlocução novas, né, que existem, tu acaba perdendo entre ela ou criando espaço para quem é mais moderno, quem está mais ágil. Se reinventando. Uma constante. Então, é um aprendizado que a gente teve. E voltando à questão do Natal, a gente, apesar de toda essa nossa vontade de se integrar, existe um cuidado nos eventos de não haver grandes concentrações. Vão ser eventos pulverizados pela cidade. Então, né, nós não existe uma preocupação, existe pontos assim tem a Timbaúva, né, tinha outra parte da cidade que também vai ser contemplada com eventos lá no seu local, que ela tem a sua identidade também, não precisa sempre se deslocar para o centro, e só no centro que as coisas acontecem, né? Existe o centro, a Buarque de Macedo começa a ter uma atividade comercial intensa, e assim, respeitar esses pontos. A Ramiro não é só naquele ponto, espichar um pouco mais, né, atender. Então, eu acho que essa preocupação, até no momento de distensão, não concentração, mas vamos abranger toda a área da cidade. Eu acho que essa preocupação é bem interessante e ela veio para ficar. Eu acho que é bem interessante isso, né? A cidade começar, né, a trazer mais coisas assim para o Natal, coisas assim, né? Não sei se tem mais alguma coisa assim que vocês querem falar de Natal, comércio. Eu acho que o nosso principal objetivo, né, o nosso envolvimento no Natal, ele realmente, é como o Salotário nos colocou, de que a gente não quer causar uma concentração, né? A gente realmente, as atrações culturais e artísticas, elas serão sim na Estação da Cultura, tá? Concentradas e abertas ao público, né? Para todos aqueles que tiverem interesse em chegar. E já deixamos aqui o convite. Em compensação, também terão essas questões de embelezamento, até voltado para o turismo, né? O Montenegro tem esse segmento, que seria da gente fazer toda uma decoração da Ramiro, não só Ramiro, como o nosso presidente colocou, mas também da Câmara de Vereadores, mas também do Palácio Rio Branco, a gente fazendo todos os pontos atrativos da nossa cidade, né? Promover eles de certa forma. E eu acho bem importante fazer essa colocação, né? A gente não quer concentrar nem o público e nem o Natal em Montenegro. A gente quer essa questão mais ampla, mais aberta. Também, assim, voltando, nosso tempo, se a gente vai falar de Natal, de lojas, de um monte de coisa, a gente passa o dia todo falando, né? O nosso tempo é um pouco curto, né? Eu gostaria que o senhor Lotário falava, o Bruno também, fizesse o convite, né, para as lojas que não são associadas, o que elas têm que fazer para ir lá e se associar no Cindy Lojas, quem tem interesse, coisa assim. Sim, o Cindy Lojas, ele tem os seus representados natos, mas também não impede de que uma pessoa, mesmo não sendo representada, né, outros comércios sejam associados ao Cindy Lojas por outros benefícios e convênios, que existem vários convênios que beneficiam o associado, né? Até o Bruno poderia falar melhor sobre essa questão. Hoje nós temos, tá, como podemos chamar de fontes de renda dentro do Cindy Lojas, além dessa representação sindical, tá, que é prevista em lei, nós temos também a certificação digital, que é algo inovador hoje dentro do sindicato. Estamos certificando tanto o CNPJ como o PFs, né, para assinaturas digitais, reconhecimento das mesmas, né, veracidade. Temos também a gestão de linhas telefônicas, um contrato coletivo perante a Vivo, a qual fazemos essa gestão, né, inclusive com a comercialização de aparelhos, de telefonia, tudo mais. Como também temos essa questão da associação, como o Salotário vinha colocado. Porque mesmo não sendo representado, pode-se fazer associado do Cindy Lojas para ter um acesso a uma carteira de benefícios. Sejam eles descontos, sejam eles acesso ao nosso patrimônio. Nós temos uma sede muito bonita aqui em Montenegro, né, com um auditório, assim,
todo um sistema de multimídia, né, para bem receber, seja para reuniões, seja para treinamentos, né, qualificações. E ele é oferecido para uso da comunidade. Ele é oferecido para uso da comunidade, nosso espaço é aberto. Uma né? vantagem para os associados. Com descontos que são colocados à disposição daqueles que contribuem mensalmente, né, na forma de uma associação com a nossa entidade. Então, podemos dizer que temos 3 assim, públicos-alvo, né? O nosso representado, por força de convenção coletiva, conforme a categoria econômica, né, da empresa. Temos também a associação, que pode ser um colaborador efetivo e pode ser aquele regular, que não tenha participação na entidade, né, que não venha compor uma diretoria, a presidência como seu lotário, mas que tenha atuação interna, que tenha a voz da palavra numa deliberação, numa assembleia, né? E temos também os nossos clientes da telefonia. Então ele é bem segmentado, né, o nosso público. E realmente eu acho importante a gente fazer esse convite para vir conhecer o que é a nossa atuação, né, nossa missão, nossos valores, essa questão da representatividade sindical, o quanto ela influencia o teu comércio, mesmo você não sendo interessado, que por força de convenção ela abarcaria todo o comércio varejista, né? Mesmo que você venha e participe ou não do sindicato. Então eu penso que quanto mais as pessoas se fazerem presentes, atuantes, mais elas verão o seu direito, o seu interesse representado, seus anseios, a sua vontade ali. Tu vai ter voz à palavra, entende? Dentro do sindicato. E eu acho que é isso que perfaz o sindicato. É essa ação conjunta entre todos. O melhor de cada um somado a um melhor final, né? Maior. Tem uma coisa que eu observei muito, o que aconteceu nessa pandemia, assim, e também dentro desse meus 4 anos que estão terminando agora de gestão dentro do sindicato, de como nós, e eu me incluo nisso, antes até de começar a participar mais efetivamente, de que a gente é individualista, né? Assim, a tendência da gente é resolver, os meus problemas são o suficiente e eu me basto resolvendo o meu problema dentro da minha empresa. Mas isso não é o que acontece. Se tu está resolvendo o teu problema exclusivamente, tu deixa de ter aquele poder de força de ser representado por uma entidade mais forte. Tu não fortalece tua entidade, tu só critica porque existe uma campanha contra os sindicatos, até porque em muitos casos ela é justa, assim, realmente muitas coisas aconteceram, mas não dá para demonizar toda essa relação, porque existe interesses de destruir essa relação, porque no momento em que uma categoria está desmobilizada, está desacreditado sua representação sindical ou quem representa eles, é muito mais fácil tu interferir naquilo lá. Eles não têm força para defender seus direitos, seus interesses, suas coisas. Então, não, isso aí é só roubalheira, é só não sei o quê, aquela conversa. Até porque quem trabalha no sindicato, que nem nós, é trabalho voluntário, né? Os diretores são todos voluntariamente lá e geralmente quem assume já tem primeiro, mas vou me envolver, vou me incomodar, mas eu disse, não, primeiro eu vou aprender, né? Então, assim, o que me motivou? Eu vou aprender como é que funciona. Tu não aprende isso na faculdade, na escola, tu aprende na prática, ver como é que funciona o sistema todo, né? E qual é a importância que tem. E depois tu aprende que trabalhar de forma representativa conjunta é bem mais efetivo. Uma entidade tem muito mais força do que eu sozinho ir lá reclamar junto ao prefeito, junto a qualquer representação que tu queira, junto ao Estado. Tu vai representar como representante dos sindicatos, tem gente por trás de ti, tem organização, que te dá empoderamento de tu poder exigir questões do teu setor. Então, eu acho que esse é muito importante e é a grande dificuldade de tu sair do teu negócio, todo mundo, seu negócio é sagrado, o tempo que tu dedica lá é grande e tal, mas se tu não dedicar um pouco do tempo para dar a tua opinião do que tu acha, então aí a gente viu muito isso. Durante a pandemia, todo mundo tinha o dedo apontado para tudo que é lado. No momento em que as coisas não estão melhores, mas elas diminuiu aquela tensão,
Está todo mundo recolhido no seu canto, justo, trabalhando, mas porém sumiu a reclamação, sumiu aquela, pô, mas vamos se organizar melhor para quando acontecer alguma coisa assim a gente está mais organizado. Então é um convite que eu faço. Eu entendo que não vai ser 100% das pessoas, mas nós precisávamos das lideranças, nós precisávamos de lideranças, de pessoas que tenham interesse de, olha, eu consigo entender que eu lutar por uma coisa de todos é uma coisa que vem para o meu benefício também. Eu não fico tão na mão de situações econômicas, de situações muitas vezes que são contra os teus interesses. Então é um chamamento que eu faço aos comerciantes, que venham, participem, tentem entender, né, ver o que está acontecendo, nos telefonem, questionem, visitem lá, tentem se associar, né, até a nós, assim, dizer, vamos entender o sindicato não como aquela coisa ruim que tentam vender para todo mundo, mas sindicato como uma coisa que representa o meu interesse. Se está sendo mal representado, venha lá e faça com que seja melhor representado. Né? E não só, vou passar e jogar uma pedrinha no vidro. Não, vai passar, vai entrar, vai conversar. Né? Não só a crítica vazia, nós queremos a crítica construtiva, que diz, olha, quero ver coisa melhor, mas que nos faça progredir, assim, né? Daí a importância da defesa do interesse comum. Uma boa colocação do senhor, que tem muita gente que eu vejo, que eu escuto que só gostam de reclamar, mas na hora que a gente convoca para uma reunião, para um chamado, vamos fazer uma reunião com tal pessoa para resolver isso, a gente organiza a reunião, organiza tal coisa para resolver, quando ninguém vai, mas o meu tempo. Não vai adiantar. Não adianta. Aí não adianta, né? A gente organizar, fazer. Para reclamar tem um monte de gente, mas para se mexer, para ir lutar, ninguém, né, se esforça, né? Eu não posso me queixar, realmente tivemos momentos bem tensos, eu peguei a pandemia nessa minha gestão. A gente não estava preparado para isso tudo, né? Então é uma questão assim que tu fica muito tenso. Foi bastante desgastante. Várias reuniões com a prefeitura, várias reuniões na FEComércio, né, para discutir o que fazer, e muitas coisas a FEComércio discutia diretamente com o governador. Então a nossa opinião passada para o presidente da FEComércio influía muitas vezes no que o governador ia decidir, porque a pressão era grande em cima dele. Então aprendi muito. É isso que eu digo, assim, para quem vier participar, a gente aprende, né? Eu disse, quando o Bruno entrou, eu disse, olha, tu vai aprender muita coisa aqui. Existem muitos aspectos do comércio que são discutidos, que são exigidos, e através do Sindilojas a gente consegue interferir. E quanto mais a gente for atuante, quanto mais tu discutir, trouxer a opinião de pessoas e tiver parceria nisso aí, mais forte. Existem Sindilojas, comunidades que trabalham muito forte no estado. Tem gente aí que é muito mais organizada que nós, são sindicatos fortes. O comércio deles, quando se mobiliza, eles em 2 ou 3 dias eles já estão organizados para fazer uma campanha, para fazer uma reivindicação, para fazer uma reclamação, né? Tiveram, por exemplo, na questão do fechamento do comércio, que foi uma das coisas que mais afligiu, né? E teve comunidades que tiveram ações assim, não só de gritaria e de tal, mas fizeram manequins de luto na frente do comércio, de outras maneiras contundentes, que chamou a atenção do estado todo para a manifestação que eles estavam fazendo e para a importância que tinha eles estarem abertos, mesmo obedecendo protocolos, e não abertos de qualquer maneira, mas abertos, obedecendo protocolos. Aquilo ali era muito importante, não só para a sua sustentação, mas para toda uma categoria, para toda uma cadeia produtiva que estava sendo atingida. Eu acho que isso é muito importante. Então queria agradecer o Sr. José, o Bruno. Sinta-se à vontade quando vocês quiserem divulgar alguma coisa. O meu programa está à disposição de vocês para vir aqui novamente.
gostaria de agradecer Te agradeço a entrevista de vocês. Muito grato. Tá bom? E gostaria de agradecer os telespectadores para mais um Dialogando com Daisy. E assim encerramos o nosso programa. Até a próxima!